o quanto que esse entendimento básico, cara, sobre epigenética muda a forma com que a gente enxerga até mesmo a nossa herança hereditária. Eu sou o Diego Moura e este canal aqui é o E aí Neura. E o meu intuito principal aqui neste canal é trazer assuntos muitas vezes complexos, porém de uma forma descomplicada, que todos possam entender. Cara, quando a gente fala a respeito de epigenética, é um assunto que tem um peso, cara, tem um valor tão grandioso. Se conseguirmos entender o básico disso, afeta drasticamente a nossa vida. Isso faz com que a gente mude a direção, com que o rumo que estávamos tomando para a nossa vida. Tão forte que é isso, tão profundo que é isso. Para a gente falar a respeito de epigenética, precisamos voltar à origem da nossa vida. Quando éramos uma herança hereditária do nosso pai, uma herança hereditária da nossa mãe, que nessa fusão, né, nesse encontro dos dois, gerou uma célula chamada célula ovo, onde essa célula continha todas as nossas informações genéticas, não apenas a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a cor dos nossos cabelos, não apenas isso, contendo todas as informações da nossa vida estavam nessa célula, nessa única célula, nessa célula ovo. Através do estudo, da biologia, da ciência, sabemos que essa única célula, ela se multiplicou por milhares e milhares de vezes. Hoje somos trilhões de células. Porém, para que a gente possa falar a respeito de epigenética, precisamos entender isso, que toda a nossa informação genética estava dentro dessa célula, dessa única célula. E quando essa célula se multiplicou, todas essas informações foram passadas para as outras milhares e milhares de células. Em todas essas mitoses, essas informações foram passadas adiante. E isso que a gente precisa entender, cara, como Deus é maravilhoso, mano. Porque quanto mais eu estudo essas coisas, mais eu vejo a mão de Deus em tudo. Quando as nossas células se multiplicavam, elas não se multiplicavam com apenas as informações que iriam desempenhar no organismo, apenas com as informações que iriam desempenhar em cada órgão, na nossa pele, nos nossos ossos, nos nossos olhos. Não, em cada mitose, todas as informações eram passadas para cada célula. Ou seja, olha que magnífico, as informações genéticas que estão nas células da nossa unha, do nosso dedinho mindinho do pé, são as mesmas informações genéticas de DNA que estão no nosso cérebro, nas nossas células neuronais do nosso cérebro. As mesmas informações que estão nas nossas células que estão no nosso coração. As mesmas informações que estão nas nossas células hepáticas do fígado. Ou seja, toda essa comunicação foi passada adiante. Não apenas as funções que cada uma iria exercer. Olha que magnífico isso, velho. Ou seja, então peraí, se em cada uma das nossas células elas contêm todo o nosso DNA, toda a nossa informação genética, então era necessário o quê? Era necessário que tivesse alguém para gerenciar essa informação, alguém que poderia ler cada informação que precisaria ser lida e silenciar aquelas que não precisariam ser lidas, porque não faz sentido as células que estão na unha do nosso dedinho mindinho ler a informação das movimentações que precisam ser executadas no nosso coração. O nosso organismo, o nosso corpo iria entrar em colapso, porque iria perder essa ordenação, essa comunicação correta. Por isso que é necessário que tenha um gerenciador, alguém para administrar, para ler todas essas informações. E quem é o gerenciador? Aquele que lê todas essas informações? A epigenética. A epigenética é quem lê cada informação. É através da epigenética que as células que estão na nossa unha executem apenas as funções que são cabíveis a ela. Assim como
A complexidade das nossas células neuronais, elas se comunicam e se movimentam através das informações que a epigenética lê e ordena para que elas executem. Percebe isso? Isso é algo magnífico, velho. E por isso que o nosso corpo, ainda que esteja dividido em diversas células e estejam alocadas em diversos lugares, diversos órgãos, diversas ossos e pele, tudo, porém tudo converge num único organismo, porque existe essa epigenética para ler e entender o que precisa ser lido. Isso é incrível, velho. E nós precisamos entender que, se a epigenética que faz toda essa leitura, então a epigenética, ela tem a capacidade de alterar a comunicação que está no nosso DNA, ou seja, dentro da nossa célula, dentro dos nossos genes, a epigenética tem essa capacidade de modificar isso? Não, não tem. Quando lemos e entendemos a etimologia da palavra epigenética, entendemos que epi vem de acima, ou seja, acima da genética. Então a epigenética funciona apenas como aquele administrador, aquele que lê por cima. Não tem a capacidade de alterar internamente, de modificar nada. Ou seja, a nossa estrutura de DNA, aquilo que herdamos dos nossos pais, não pode ser modificado. Porém, o que é magnífico, e esse é o intuito desse vídeo aqui, a gente chega no próximo tópico, que é, ainda que não tenhamos a capacidade de alterar geneticamente o nosso DNA, porém, nós podemos impactar drasticamente a nossa epigenética. Aquela que lê o nosso DNA, aquela que administra e se comunica entre a nossa informação genética e o nosso organismo, nós podemos impactá-la através do ambiente, através de como nos alimentamos, através de como conduzimos a nossa vida, prática de exercícios físicos, através de uma prática de leitura, através de uma vida mais saudável, nós podemos e temos a capacidade de alterar a nossa epigenética, modificar a nossa epigenética, consequentemente fazendo com que a nossa epigenética leia as nossas informações genéticas a partir dessa intervenção do ambiente para com ela. Olha que incrível! Trazendo de uma forma mais clara, por exemplo, quando vamos ao médico e precisamos fazer algumas baterias de exames, o médico ele faz algumas perguntas pra gente. Ele pergunta, tem diabetes na família? Tem câncer na família? Tem pressão alta na família? Problemas cardiovasculares? Por que o médico ele faz esses questionamentos? Porque são anomalias que elas podem ser passadas através da herança genética, ou seja, podemos estar predispostos a ter tais anomalias por conta dessa herança, daquilo que herdamos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós. Estudos revelam até mesmo isso, que até mesmo acontecimentos que aconteceram com nossos avós, com nossos ancestrais, podem afetar a nossa vida. Nós podemos carregar essa herança genética. Porém, através da epigenética, o que podemos alterar? A forma com que esse nosso DNA será lido. Olha que incrível! Se herdamos a diabetes, algo que foi passado hereditário, e tenhamos a diabetes no nosso DNA, não tem como modificar isso. Porém, através de uma prática de vida saudável, exercícios físicos, a forma como iremos conduzir a nossa vida saudavelmente, impacta diretamente a forma com que a epigenética irá ler essa informação. E essa informação pode ficar ali, ainda que ela não saia do nosso código genético, a nossa informação genética, ainda que ela não saia dali, ainda que ela fique ali durante toda a nossa vida, porém ela não será manifestada no nosso organismo. Através da prática de uma vida saudável, aquilo ficará ali sem ser lido. Olha que incrível! Assim também pode acontecer com a obesidade, com a pressão alta, com o problema cardiovascular, com o câncer.
Através de uma prática de vida saudável, podemos impactar drasticamente a forma com que a epigenética irá ler essa comunicação genética. Isso afeta diretamente a nossa vida. Isso afeta diretamente como iremos conviver e viver nesse mundo, cara. Isso é incrível, isso é impactante. Então, eu anotei até aqui no caderno, né? Então isso significa que a nossa herança hereditária, ela passa a não ser mais o nosso destino. Porque através dessa escolha, através dessa forma que iremos conduzir a nossa vida, mas saudavelmente, podemos impactar diretamente até mesmo essa herança hereditária. Tem uma analogia, velho, que é muito emblemática e faz com que a gente compreenda muitas coisas, que a mesma comunicação, o mesmo código genético que está contido na lagarta é o mesmo código genético que está contido na borboleta. A mesma informação genética, porém, no processo de vida da lagarta, ela rastejou por um período de tempo e se alimentou de folhas. A epigenética entende através da temperatura, das modificações, dos hormônios que começam a modificar a estrutura interna da lagarta, ela percebe que precisa entrar num casulo, porque irá acontecer uma evolução e aquela lagarta que apenas rastejava e se alimentava de folhinhas, agora irá ser uma borboleta que irá voar, irá se alimentar do néctar das flores. A mesma informação genética está em ambas as fases desse ser vivo, porém, através dessa movimentação epigenética, existe essa mudança, sabe, sem mudar a estrutura do DNA, sem mudar a comunicação do DNA, mudando apenas a forma com que irá se mover e se locomover, irá interagir com o ambiente, irá interagir com a sua vida. Isso é magnífico, velho. Por isso que precisamos trazer isso para a nossa vida. Porque a nossa herança hereditária não pode definir como será a nossa vida. Nós podemos alterar isso. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir essa informação de uma maneira simplificada e que impacte a sua vida. Porque isso, se conseguimos conceber isso, entender isso, cara, a nossa vida irá mudar drasticamente. Deixa um like aí, deixa um comentário, se inscreva nesse canalzinho, velho. Eu conto com você, eu vou tentar a cada novo vídeo trazer assuntos complexos, sobre temas mais complicados, porém de uma forma mais simplificada para que a gente possa entender. Então desde já eu agradeço e tamo junto.